Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Para mim é um privilégio muito grande poder servir o seu coração nessa noite com a pregação da palavra de Deus. Eu me sinto de fato aqui em casa, né? Essa igreja aqui foi uma escola para mim, e poder rever cada obreiro, cada irmão, cada amigo, né? Tem amigos no plenário da igreja, amigos aqui em cima do altar. Eu estou entre irmãos e também estou entre amigos, né? E eu carrego no meu coração que o reino de Deus, de fato, não é um reino de religiosos. O reino de Deus é um reino de amigos e amigas. Então, para mim é um privilégio servir ao seu coração. Minha gratidão ao Vanildo pelo convite. E hoje, irmãos, é a primeira vez que eu vou pregar para o meu filho Benjamin. Tem 5 meses, né? Vai fazer dia 5. 5 meses de vida. Eu espero que ele se converta, né? Depois da pregação. Mas eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12. Lucas 12. Nós vamos ler os versículos do 13 ao 21. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21. Diz assim a palavra de Deus. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegra-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E você diz amém. Amém. Pode se assentar? Glória a Deus. Irmãos, eu sempre fico pensando, né? E tenho uma grande dificuldade em usar o pronome possessivo no singular, meu, minha. Às vezes eu uso para poder identificar aquilo que é minha propriedade, né? Aquilo que está aos meus cuidados. Mas eu tenho muita dificuldade, porque no capítulo 17, no versículo 28 de Atos, o apóstolo Paulo diz que nele, Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nós estamos em Deus. Nós nos movemos em Deus, a nossa existência é em Deus. Também eu fico pensando, depois que eu olhei para a cruz do Calvário e reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não estou mais em Deus apenas, mas depois que eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de mim. Então é Deus fora de mim, é Deus dentro de mim. E no capítulo 8, versículo 26 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que em nossa fraqueza, não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito comunica com Deus sobre o santo, sobre a minha vida e a sua. Ou seja, o Espírito que habita dentro de nós dialoga com Deus, o Criador do universo, ao nosso respeito. Eu não sei se para você isso faz muito sentido, mas enche o meu coração de plenitude em Deus, de alegria em Deus.
E quando eu olho para esse texto, eu percebo um homem que ele é louco, ele é insensato, ele é rico, porém louco. Esse homem rico, esse homem insensato, ele tem uma grande dificuldade, né? Porque Jesus, ele está diante de uma multidão e alguém chega para ele e diz para ele servir como um juiz entre dois irmãos, para que um viesse dar parte da herança ao outro. E Jesus diz: homem, quem me constituiu como repartidor de herança? Quem me constituiu como divisor? Quem me constituiu como juiz entre vocês dois? Jesus, quando ouve esse homem falar acerca da herança, Jesus espera que esse homem entenda que ele não assume posição, Jesus não assume lado. O que Jesus espera é que nós o enxergamos não como alguém entre nós e um outro. Jesus espera que enxergamos ele sobre todos. Então Jesus não está entre um irmão e outro, repartindo, dividindo. Jesus está sobre os irmãos. E quando Jesus diz isso, ele espera que esse homem olhe para dentro de si e perceba que existe um prejuízo maior do que ficar sem herança. E perceba que existe um privilégio maior e uma recompensa maior do que a própria herança. E o que é esse privilégio maior? É a harmonia, é a comunhão com o próprio irmão. Não é isso que o Salmo diz? Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Isso se aplica à igreja, irmãos em Cristo Jesus, mas se aplica a famílias. E é curioso, porque o texto escrito há 2000 anos atrás diz que esse problema já é antigo. Quando existe uma herança, existe divisão entre irmãos, porque a ganância do coração humano faz com que ele venha brigar por algo que é perecível, por algo que é passageiro. Então Jesus diz: ó, eu não quero estar entre vocês, julgando quem é o merecedor, de quem é o direito. Eu quero que vocês olhem para os seus próprios corações e percebam que maturidade cristã é nos levar a assumir o prejuízo para preservar a comunhão. É interessante, porque quando Jesus diz isso, ele está analisando o coração deste homem. Ele sabe que se ele receber a herança, isso não muda o coração dele. Não é? Não sei você, mas quando nós trabalhamos em alguma empresa, nós ficamos muito contentes, satisfeitos, alegres com o nosso salário, até descobrir o salário de quem ocupa a cadeira ao lado, né? Por que ganha mais do que eu? Porque eu trabalho mais do que essa pessoa, eu tenho mais direito, eu tenho mais motivos para ganhar mais do que ele. Então o nosso coração, ele é ganancioso. Nosso coração ele é insaciável, e nós temos a tendência de superestimar os nossos direitos, e nós subestimamos o direito do outro. E Jesus quer que nós olhemos para essa condição. Em Jesus, nós não somos mais levados a vivermos em divisão, por qualquer motivo que seja. Em Jesus nós temos o poder do Espírito Santo que nos habilita a vivermos reconciliados. Ou seja, já foi dito aqui que o perdão é uma possibilidade dentro de uma relação entre cristãos. E nessa noite, meu irmão e irmã, ouça, o seu coração ganancioso precisa, o meu coração ganancioso, fábrica de ídolos, precisa ser convertido e educado pelo Espírito da graça. Percebe? O Espírito, quando chega e é derramado ao nosso coração, nós somos levados a clamar a Deus como Abba, Pai. E quando nós olhamos para Deus, nós percebemos que nós recebemos dele não o que merecemos, porque o que nós merecemos, não é verdade? Estávamos caminhando aí a passos largos rumo ao inferno, mas ele graciosamente intervém em nossa história, nos salva, nos lava, nos redime em seu precioso sangue, nos introduz na família de Deus. Quando eu olho para Deus, eu não tenho dele o que eu mereço, eu tenho dele o que eu preciso.
de tal maneira que quando eu olho para ele eu recebo graça, recebo misericórdia, recebo amor, recebo perdão, e à medida que eu recebo dele, eu compartilho com os meus irmãos e irmãs. Percebe? Quando Jesus diz isso, eu não sou o divisor entre vocês, a minha intenção é que vocês, irmãos e irmãs, vivam em harmonia. E talvez Deus tenha me trazido aqui para dizer somente isso, né? Que o perdão é viável no seu lar. O perdão é viável no ministério que você ocupa. O perdão é uma possibilidade e Deus já te capacitou para você conceder o perdão. E uma vez feito isso, você verá a manifestação do Deus gracioso. E Jesus, quando olha para esse homem, diz um provérbio: tome cuidado, fique de sobreaviso, porque o coração do ser humano é muito ganancioso. Muito ganancioso. E ele diz: a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Olha que interessante o que ele diz. É possível uma pessoa ter abundância de bens, mas não ter uma vida abundante. E o oposto também é verdadeiro. É possível uma pessoa ter vida abundante e viver em escassez de bens. O que é vida abundante? Vida abundante é você ter uma vida em Deus e Deus dentro de você. Isso é vida abundante. É a vida que transborda para fora. E o que é uma vida miserável? É ter bens, mas não ter vida em abundância. Porque nesse exato momento tem alguns homens, como esse rico aqui, que usa o pronome possessivo: minha colheita, minha riqueza, meus celeiros, minha safra, meus bens. Há muitas pessoas que têm e batem no peito arrogantemente para dizer isso: meu, minha casa, meu carro, minha riqueza, minha conta no banco. Idolatra a conta no banco, mas tem um vazio na alma do tamanho de Deus, que para preencher tem que recorrer a algum tipo de substância, tem que recorrer ao álcool, tem que recorrer à droga. Há alguns outros que têm muita riqueza, mas como eu disse, o coração é insaciável. E tais pessoas com muita riqueza, eles vão nas redes sociais e eles promovem os jogos de azar, as apostas. Dentre esses que promovem as apostas, há também evangélicos, acredite você, insaciáveis com o que tem, não tem contentamento na alma, não aprendeu a viver bem com tendo tudo como que tendo nada, e tendo nada como que tendo tudo. Não aprenderam? Então eles vão, e as pessoas já têm muitas coisas para se viciar, já tem o álcool, já tem as drogas, já tem muita coisa, mas há ainda aqueles que incentivam os jogos ilegais, né, as apostas, e as pessoas são pegas na sua ganância, porque querem ficar ricas de modo fácil, e aí, essa pessoa é levada a um tipo de vida miserável. Esse rico aqui, ele pode falar meu, minha, pode usar esses pronomes possessivos, podem conduzir outros a apostarem o seu Bolsa Família para ganhar um pouco de dinheiro. Há pessoas que são tão miseráveis, irmãos, que são levadas a usar o dinheiro do pão para ganhar mais dinheiro. Mas ouça, o cristão, ele é convertido a Jesus, ele aprendeu a usar o pronome possessivo para um outro bem, que é muito maior e mais sublime. Ele aprendeu com o salmista, no Salmo 23, a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vim aqui para dizer para você que a solução para a sua vida não está em nenhum tipo de jogo de azar ou de alguma falcatrua. A solução está em você depositar o seu coração no Supremo Pastor e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oh glória, oh glória. Então esse homem rico, ele é louco,
porque ele vai usando a riqueza dele. Ele vai usando a riqueza dele, mas ouça, riqueza sem sentido de vida, riqueza sem propósito de existência, riqueza sem finalidade em Deus, ela serve para uma coisa só, para a pessoa ir construindo, e construindo, e construindo uma grande prisão solitária para ela mesma. Porque esse homem diz, eu tenho uma grande colheita. Essa colheita, ele não chegou à conclusão de que não precisava dela. Ele se viu em uma angústia, em um grande problema. O que é que eu faço para poder acumular mais a minha riqueza? E ele diz, eu vou derrubar meus celeiros pequenos, eu vou construir celeiros maiores, e vou acumular mais, acumular mais, acumular mais. Mas veja a miséria do homem, ele diz, e depois eu vou dizer para minha alma, alma, come, bebe, porque tem para muitos anos, descansa, come e bebe e se divirta. Olha a miséria, ele derruba os celeiros, ele constrói maiores, ele acumula mais, mas ele não tem ninguém para conversar. Ele vai conversar com a alma dele. É uma solidão profunda. É alguém que tem dinheiro, tem riqueza, mas não tem amigos. Tem família, né? Mas, ao que tudo indica, o rico poderoso, ele se preocupa com quem vai ficar com a sua herança. Mas esse homem está vivendo em uma solidão existencial profunda. Tem tudo, mas não tem nada. Ele construiu para si mesmo uma prisão solitária. Percebe? Olha como eu e você somos privilegiados. Porque às vezes nós, o que temos conosco é apenas 5 pães, 2 peixinhos. Mas quando os 5 pães e 2 peixinhos têm finalidade, Jesus dá graças e multiplica. Veja, às vezes nós não temos a riqueza que esse homem tem, e nem o plano mirabolante dele de destruir, construir e acumular, mas nós temos um pouco de azeite na botija, e um pouco de farinha, e acreditamos na palavra e Deus multiplica, porque nós aprendemos a não depender do nosso braço, nós aprendemos a não confiar em nós mesmos, confiamos nele, e em nele nós nos gloriamos. Percebe? Então esse homem aqui tem tudo, mas não tem finalidade. E você tem pouco, mas ouça, Deus deu a você um propósito, uma finalidade. E quando eu e você usamos o pouco que tem, ele se manifesta com um milagre e multiplica para a glória dele. Percebe? Esse homem aqui, ele é um insano, é um louco. Ele constrói essa prisão solitária. É muito parecido com Eclesiastes capítulo 2, que um homem, ele tinha muita riqueza, e ele disse, eu vou curtir a vida, eu vou viver e vou desfrutar todos os prazeres, eu vou viajar para todos os países, eu vou empreender e construir os mais belos edifícios, eu vou fazer muita coisa. E aí o Eclesiastes diz que isso é vaidade, isso é vazio existencial, isso é uma vida sem sentido, é uma vida debaixo do sol, é uma vida que ignora a presença de Deus. Mas não, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele está em constante diálogo, não consigo mesmo apenas, mas com o Espírito que habita nele, e diz, eu te dei uma missão, eu te dei talentos, eu te dei dons, e eu exijo que você use para a glória de Deus. Percebe? É interessante isso, meus irmãos, porque esse homem, quando ele vai para a sua prisão solitária, ele fala com ele mesmo, mas o crente, quando fecha a porta do seu quarto, né, Dinho? Ele dobra os joelhos e fala com o seu pai em secreto. O seu pai
que vê no secreto, dá a ele a recompensa que ele precisa. Não obstante a isso, como eu já disse, quando esse homem está no quarto orando, o Espírito intercede por ele na sua fraqueza. O Espírito fala com Deus a respeito dele. E aí eu penso, meus irmãos e irmãs, que quando nós somos levados a falar em línguas estranhas, eu acredito que é o ápice da intimidade de alguém que experimentou vida abundante. Eu não sei você, mas o apóstolo Paulo diz assim: quando você orar em línguas, a sua mente fica infrutífera, você não entende nada. Mas o apóstolo Paulo diz: quando você fala em línguas, você é edificado. Falar em línguas é um nível de intimidade, é um nível de relacionamento com Deus, que eu não preciso entender, eu só me lanço nos braços dele e desfruto do seu cuidado. Oh, glória! E eu sei, meus irmãos, que há muitas pessoas que passam por sofrimentos intensos, e a psicologia já diz, né, que todo ser humano tem resiliência. Mas algumas dores nossas, a resiliência não dá conta, a gente quebra. Mas o Espírito que conforta e consola os abatidos, Ele nos visita e nos restaura, e nos coloca de pé para continuar a testemunhar das virtudes de Deus. Oremai, orevas. Oramando, orevas. Aleluia, aleluia. Então ouça, meu, minha, pronomes possessivos. Eu acho que o Espírito Santo está nos convidando a mudar a nossa mentalidade, não é? Ele está dizendo para nós, respira fundo e perceba que o ar que preenche o seu pulmão não é seu. Respira fundo porque você se desesperou e achou que não teria dinheiro para pagar aluguel, para pagar as contas, para cuidar da família, e eu providenciei. Respira fundo e perceba que os pássaros, eles nem trabalham, mas eu cuido deles. Respira e perceba que os lírios, eles não tecem nem fiam, mas eu os visto. O que Deus está dizendo para nós é, ao invés de usar o pronome possessivo, meu, minha, diga, Deus, sou eu e sou teu. Eu sou teu filho. Eu sou a tua filha. E eu creio no cuidado amoroso do meu Pai Celestial. Aleluia. Esse homem, ele vai dizendo essas coisas. E aí, no seu diálogo, ou no seu solilóquio, falando sozinho consigo mesmo, Deus entra no diálogo e diz a esse homem: você é louco. Olha como que é interessante isso, não é? E talvez isso seja o que Deus está fazendo com alguém aqui hoje. Você falando sozinho, falando consigo mesma, e Deus entra nesse monólogo e diz: você é insensata, olhe para isso que eu acabei de dizer, e entenda, eu estou cuidando de você. Aleluia, aleluia, entenda. Então Deus entra no seu monólogo e diz: essa noite a sua vida será exigida para quem você tenha preparado, não é? Ele está dizendo assim, você trabalhou, você acumulou, mas existe no seu coração esse peso. Para quem você preparou isso? Observa o texto, ele não diz por que você não deu, não é nenhuma repreensão moral, do tipo, por que você não deu dinheiro aos pobres? Por que você não ajudou a sua família? Por que você não foi mais generoso no dízimo e oferta? Ele não diz isso, ele diz, você tem gastado a sua vida servindo a um ídolo, Mamon. E observa, você está vivendo sozinho.
Não adianta você viver querendo ganhar o mundo e perder a sua alma. Você está sendo o seu pior inimigo. Descansa no meu cuidado, porque eu vou providenciar o que você precisa. Olha como Ele é gracioso e misericordioso. Deus espera que nós entendamos isso. Uma vida rendida ao cuidado dEle, a fim de experimentarmos a providência dEle. Quem me entende diz amém. E aí, Jesus diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus, para com Deus. É uma expressão muito bela, né? Porque em uma outra tradução diz: quem entesoura a riqueza para si, mas não entesoura para Deus. Mas Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do nosso ouro, até porque, eu não sei você, mas eu não tenho. Ele não precisa do nosso dinheiro. Essa vida que é rica para com Deus, é uma vida valorosa. É alguém que vive a vida aqui consciente, que vai viver 70 anos, 80, 90, alguns chegam a 100. Mas a vida aqui, ela é transitória e passageira. Mas o que eu faço aqui com essa minha vida ecoa para a eternidade. Uma vida rica é alguém que vive a vida aqui consciente que os meus anos estão passando. E como uma vela, a minha vida está derretendo, né? Como uma vela, não é? A gente vai queimando a vida, a gente vai gastando a vida. Mas a beleza da vela é isso, que a vela, enquanto queima, ela ilumina os outros. A vela, enquanto queima, ela vai iluminando aos que estão na casa. A vela, enquanto queima, ela vai sinalizando a direção e o caminho. E Jesus nos convida a isso, a entender que uma vida rica é uma vida que queima como uma vela, iluminando os outros e apontando Jesus como Senhor e Salvador. Percebe? Não é isso que ele diz? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Que você possa ter uma vida tão rica, que as obras boas para as quais você foi salvo, seja realizada todos os dias, e sinalize o quão grande é o seu Deus. E eu vou terminando, mas eu enfatizo: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Tem muitas pessoas que têm muitos bens, mas uma vida miserável. E há pessoas que não têm nada em casa, mas têm uma vida abundante. Esse rico deveria ter entendido: se os celeiros dele não cabe mais o que ele recebeu, não é para quebrar e construir mais. Ele deveria entender: se eu não tenho condições de abrigar mais bênçãos em minha vida, é porque eu não preciso, é porque não tem lugar para elas aqui. Mas certamente tem lugar na despensa de alguém que precisa. Esse rico deveria entender que a vida de alguém, ela é mais preciosa do que o alimento. A vida de alguém é mais preciosa do que as roupas. Quando não cabe nos meus celeiros, não é para mim construir maiores. Quando não cabe, é porque Deus está me convocando a ser generoso com o que Ele me deu. Aleluia. Eu vou caminhando aqui para o fim. E Jesus diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Enquanto os influencers estão dizendo: aposta para você ganhar. E é oncinha, é tigrinho, é bete. Não sei se tem Cláudia, mas tem Beth, né? Foi uma piada. Mas enquanto os influencers vão influenciando as pessoas a jogarem, a apostarem os seus
recursos escassos. Há muitos gananciosos miseráveis, que, de igual modo, poderiam encontrar esses influências aí e dizer, apertar a mão deles e dizer: muito prazer, nós servimos ao mesmo Deus, o Mamon. Enquanto você está insaciável com o que você tem e estimula outros a gastar o pouco que tem, eu quero. Então, o sintoma a diferença é essa: enquanto o ganancioso, rico, a evidência, o sintoma de que ele serve a Mamon, é um idólatra, o sintoma da sua idolatria é porque ele é insaciável com o que tem. E aí não importa como o dinheiro entre em sua conta, desde que o dinheiro entre. Mas o sintoma de alguém que é escravo de Mamon, de acordo com o texto bíblico, é um tipo de ansiedade. Sintoma. Inveja também é um outro sintoma de idolatria. Mas Jesus vem aqui nos dizer: a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos seus bens. Eu te amo porque você é rico, porque você tem roupas caras e bonitas para vestir. Eu te amo porque eu dei o meu único filho naquela cruz para morrer por você, só por isso. Você é alvo do meu amor de graça. E aí ele enche o nosso coração de contentamento. Contentamento. Eu sou satisfeito e contente nele. E aí eu olho para o que tenho e digo: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que o Senhor confiou aos meus cuidados? Eu assumo a postura de mordomo daquilo que Ele colocou aos meus cuidados. E aí sim eu vivo e desfruto de uma vida abundante. Aleluia. E eu profetizo isso em nome de Jesus. O Espírito da graça de Deus, Ele é derramado em nossos corações nessa noite, nos conscientiza do amor, da graça, do perdão, e nos dá contentamento nele. E amanhã, a semana, quando eu vou trabalhar para a glória de Deus. O que motiva a gente a trabalhar, pelo menos deveria, não é o salário de quem senta ao lado ser maior. O que nos motiva a trabalhar não é o patrão severo, bravo, né? E a possibilidade de sermos demitidos. O que nos motiva a trabalhar é que nós trabalhamos para os nossos superiores, como se fosse para o próprio Jesus. E aí pastor Sevilho trabalhou muito tempo como confeiteiro, e hoje tem a Pão do Pastor. E aí tem um texto bíblico que diz: quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. É só para ilustrar, mas quando nós estamos trabalhando, o nosso trabalho tem duas finalidades. A primeira é a manutenção da nossa vida e da nossa família, e a outra é ajudar quem está necessitado. Isso enche o nosso coração de contentamento. E aí você diz: mas Rodrigo, isso é muito difícil. Aí eu digo para você: o mais difícil Jesus fez. 1 Coríntios 8, versículo 9 diz que ele, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nos tornássemos ricos. Ele não abriu mão de dinheiro, não abriu mão de propriedades materiais, ele abriu mão da sua glória. Ele se esvazia da sua glória. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, a forma humana, e achado na figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí, eu sei que você tem diploma, sei que você tem dinheiro, sei que você tem muitas coisas, mas esse é o reino dos filhos de Deus. Aqui nós nos esvaziamos para lavar os pés uns dos outros, para nos servirmos mutuamente. E Deus, Ele faz questão de continuar sendo o meu e o seu pastor, e garantindo que nada vai nos faltar, para a glória do nome dEle. Aí você diz: Rodrigo, essa pregação é para me ser um conformista com a minha realidade? Não, não é isso. Essa pregação é para você ter contentamento, porque tudo quanto Deus já te confiou tem uma finalidade, e é para você usar para a glória dEle. E à medida que nós fazemos isso, Ele vai acrescentando em nossa vida, porque nós não vamos quebrar celeiros e construir maiores para acumular. Nós vamos repartir aquilo que Ele graciosamente nos tem dado para a glória do nome dEle. Então eu profetizo isso, que lá no seu trabalho, na sua casa, onde você vive, convive, o Senhor vai derramar bênçãos que você vai se ver boquiaberto, e Ele vai colocar no seu coração a finalidade de cada uma delas. Aleluia. Eu queria encerro assim. A minha vida e a sua vida não consiste na abundância dos nossos bens, é no amor, na graça, no privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós, de orarmos em línguas. Não sei você, mas eu fico muito chateado quando eu vejo a palhaçada que fizeram com línguas estranhas na internet. Eu acredito que isso é a intimidade que um pentecostal de verdade tem com Deus, e vai profundo na relação com Deus. Deus te deu essa riqueza, confiou dentro de você, para você entender que você é um vaso de barro, mas Ele cuida de você. Eu queria encerrar, convidar o Vitor para cantar uma canção. Convidar você, com a permissão do pastor, a estar em pé comigo. Aleluia. Eu vou falar uma parte do que Jesus disse, você completa. A vida não consiste na abundância de bens. Alguns entenderam. A vida de um homem, de uma mulher, não consiste na abundância dos bens. Feche seus olhos. Se houver alguém aqui entre nós que quer aceitar Jesus como seu Senhor, seu Salvador, alguém que tem em si um vazio e não preenche com nada, vem aqui à frente. Mas eu convido você a fechar os olhos e orar comigo. Pai Santo, muito obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua voz. Oremai, orevá. Nós sentimos, ó Deus, a Tua gloriosa presença, a riqueza de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Isso é melhor que ouro, é melhor que prata. Isso nos faz entender o quão preciosos somos aos Seus olhos. Abençoe o Teu povo aqui, ó Deus. Enche com Teu Espírito. Em nome de Jesus. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim
sacrifício vivo eu quero oferecer. Nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois o que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois o que vale eu ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Não, 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 não. Se eu não for uma canção que alegra a ti, diga que o nosso louvor, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Diga isso. Pois o que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois o que vale eu ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida. Se você acredita nisso, não vale a pena só me emocionar. Diga, diga, de buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar. Se eu não for uma canção, pois ele
nem prata é a sua recompensa. Vejam, Ele traz consigo, pois é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Você pode declarar isso mais uma vez? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe o Vitor, Deus abençoe. Glória a Deus.